qual a melhor forma para se iniciar uma doma, tanto no racional como no tradicional? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai entender o que é a doma. Se eu quero montar o cavalo ou se eu quero apenas domesticar. Então, se eu quero ensinar um cavalo, eu acredito que não tenha idade. Por exemplo, eu posso pegar um potrinho, às vezes eu tenho que apresentar um potro no leilão. O potro tem que ser calmo, o potro tem que ser bem conduzido. Então, desde pequeno a gente já faz o trabalho. Agora, de montar o cavalo, aí, primeiramente, ele tem que ter... Qual que é a diferença domar e domesticar? Tá, domesticar é antes. Eu acredito que tá tudo interligado, entendeu? A doma, a domesticação, acho que é mais ou menos duas palavras para a mesma situação. Só que eu falo a questão de montar e domar. Acho que domesticar é você pegar um animal que não tem relação com o ser humano e você construir essa relação. Essa relação. Isso. E aí tem a parte de montar efetivamente. Que aí Acho que seria são fases da doma, digamos assim. Que é a fase tipo assim, de cabrestear, de ensinar o cavalo a ficar amarrado, lavar, enfim. E aí depois a parte de domar, que é selar, guiar e as outras fases do treinamento. Aí voltando para a pergunta do Thaleson, acho que a doma tradicional é aquela doma campeira, aquela doma meio sertaneja, que é pôs a sela, deixa o cavalo pular e seja o que Deus quiser. Parou de pular e começou a virar para os lados, tá domado. E aí a doma racional já é aquela que a gente começa a introduzir essa questão do horsemanship, de entender o que o cavalo, pensar como o cavalo, entender a linguagem do cavalo, que é assim, se eu quero um cavalo leve na minha mão, eu tenho que ser leve. Então, se eu quero que um cavalo vira, vou ensinar o cavalo a virar. Por exemplo, põe a pressão, o cavalo saiu, aliviou. Quanto mais leve, mais sensibilidade eu tiver com o cavalo, mais leve o cavalo vai ter, vai ser na minha mão. Então, eu acredito que a melhor fase de iniciar uma doma é, primeiramente, se capacitando e depois trabalhando o cavalo com sensibilidade, entendendo o cavalo, como que o cavalo aprende, a linguagem de ensinamento, enfim. Puxando um gancho, isso eu aprendi com o Heitor no curso dele. Eu, como já tinha dito, eu já mexia com o cavalo desde sempre. Já sabia andar a cavalo e sabia laçar. Mas uma coisa é mexer, né? Outra coisa é fazer da forma correta. E eu aprendi no curso do Heitor que em certas situações eu não fazia da forma correta. Dá um exemplo, João. Um exemplo, por exemplo, é o quê? Eu ia treinar com a minha égua e às vezes ela estava espiritada demais, estava muito inquieta ou muito esquentada, etc. E muitas das vezes eu acabava me estressando e meio que desistir. Falei assim, não vou mexer hoje mais não, vou levar ela embora. E isso eu aprendi no curso do Heitor que o quê? A égua aprende, o animal aprende com pressão e alívio, né, Heitor? Uhum. Eu tenho que mostrar o que o cavalo tem que fazer, ele fez, eu dou um agrado para ele, dou um alívio para ele pensar assim, se eu fizer, ele vai me aliviar, eu vou ficar tranquilo. E é a mesma forma que tem que ser num treino, por exemplo. A égua tá espiritada, tá esquentada, às vezes você tem que parar de pensar, isso eu aprendi com outro laçador, que foi o seguinte, às vezes você tem que deixar de focar em querer acertar no laço, querer ter assertividade no treino, e começar a pensar no seu animal, o posicionamento do seu animal, a forma que o seu animal está trabalhando, para depois, porque assim, uma coisa leva a outra. Parar de buscar o resultado e focar mais nele. Exatamente, uma coisa leva a outra. O seu cavalo estando pronto ali para a situação, tá tudo certo, ele vai te ajudar a você laçar melhor, você vai laçar melhor. Sim. Se você pode laçar muito bem, só que você pegar um animal ruim, você não vai conseguir laçar bem, porque ele vai te atrapalhar. Você vai querer focar nele ali tentando ajeitar e você vai perder o foco no boi, por exemplo. Então você tem que deixar, às vezes, de querer focar no boi, acertar o laço, no caso, e focar no seu animal. Flexionar o seu animal, trabalhar ele, acalmar ele. E quando ele estiver do jeito que você quer, você alivia, aí sim você pode descer do animal e levar para baixo de volta. E amanhã começa um novo dia novamente. Então aprendi isso no curso Heitor. Eu muitas vezes treinava, me estressava porque meu animal estava espiritado demais, esquentado, e eu ia embora em vez de corrigir. Aí o animal pensava que, não, então toda vez que eu fizer algo ruim para ele, ele vai me levar embora e vai me aliviar. Exatamente. E ele vai com aquele pensamento ruim na cabeça. Eu aprendi isso com o Heitor, no curso dele. Então por isso que eu falo, eu sabia montar cavalo, mas talvez não fazer da forma correta. Não se comunicar, né? Entender a comunicação do cavalo, né? Eu vejo que o desenvolvimento que a pessoa tem também
né, mexendo, não é só desenvolver o cavalo, mas Isso. o autoconhecimento. A pessoa precisa ter um autoconhecimento, né, uma sensibilidade, né? Eu vejo, por exemplo, também adestramentos em geral, né, de cão, né? Eu tenho um amigo que é adestrador, então, assim, é uma pessoa muito sensível, uma pessoa que, por exemplo, ele consegue fazer uma leitura das pessoas muito boa também, porque quando você consegue fazer a leitura de um animal, né, você tem que ter uma habilidade, eu acredito que isso até extrapola, né, da gente se conhecer, né, tem aquela questão assim, de, por exemplo, hoje, né, depressão, tudo isso, né, vai fazer exercício, né, vai correr tudo, porque libera endorfina, uma série de coisas, então ajuda muito. E eu entendo também que mexer, né, com cavalo, tá nessa atividade, deve... o autoconhecimento que você tem, né, essa relação com o animal, é um benefício, né, assim, extra, né, de tudo isso. É. É uma troca, Com né? certeza. O ponto são para pessoas com um nível de sensibilidade acima da média. Com certeza.